Paz do Senhor, né? Sou o missionário Clécio e fui convocado, né? Fui desafiado a estar falando sobre chamado. O que eu tenho feito com o meu chamado, o que você tem feito com o seu chamado, né? E a todos vocês desde já agradeço por você já estar assistindo, né? Este pequeno vídeo, né? Não vou me estender muito, né, sobre esse tema, até então, porque vocês estão aí, né, estudando sobre esse tema com os coordenadores de vocês. Então, eu estou sendo desafiado pelo seu coordenador, pelo seu coordenador aí de jovens, que me pediu para falar um pouco sobre o chamado que eu tenho feito com o meu chamado, né? E eu estou muito feliz, né, em poder cooperar, ajudar aí. Já estou com saudades de vocês, mocidade do setor de número 1, né, no qual onde eu fui gerado, né, eu estava aí com vocês e ainda estou em oração, né, quero que vocês, né, continuem, né, ansiando pela vontade de Deus na vida de vocês. Bem, vamos partilhar rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês, tá bom, mocidade? Vamos ler um texto base, um texto bíblico, tá certo? Se encontra lá em Efésios 4, capítulo 4 mesmo, né? Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? Antes de falar um pedacinho sobre essa passagem bíblica, eu queria que vocês entendessem. Chamado é diferente de vocação, porém, ela deriva da mesma palavra kaleo, que significa, né, chamar, convocar. Então, vocação também ela tem essa junção com chamado, né? Porém, o chamado, né, ele vai caracterizar biblicamente aquilo, né, que o Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado, se apresentou aos seus discípulos e disse: ide, né, convocou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, chamado está caracterizado a isso, a ir. Chamado está caracterizado a ir. Vocação, ele está caracterizado como um instrumento que você vai utilizar para o seu chamado. Então você vai utilizar um instrumento, por exemplo, se você canta, se você prega, isso é um instrumento, isso não é um chamado. Você não está sendo chamado para cantar, você não está chamado para tocar algum instrumento, não. Você é vocacionado para isso. Então, use, tá certo? Paulo ele vai expressar esse amor, os primeiros capítulos ele vai expressar um amor que foi nos dado por Jesus, uma graça que nos foi dada por Jesus, uma graça concedida, né? Nós somos concedidos, né? Nós somos ofertados, né? Nós fomos ofertados por amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, né? Ele nos amou primeiro. Então Paulo ele vai nos dar essas características nos primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos. Depois, no 4º capítulo, ele já vai dar as consequências, né, desse exercício do amor, do exercício da obediência, da graça que Jesus nos deu. Tá certo? Então, Jesus nos deu a graça, a obediência, o amor, para que a gente possamos o quê? Praticá-lo. E isso é o chamado, é praticar aquilo que o Senhor nos chamou a realizar, que é o ir. É o id, tá certo? Então, Paulo ele vai dizer, né, olha, vocês foram chamados, então vocês são dignos, né, estão dignos daquilo que você foi chamado. Então, faça, cumpra com o seu chamado, cumpra com aquilo que Jesus te deu, né? Então, esse é o exercício que Paulo estava falando, essa é a prática, essa é a consequência
das coisas que Jesus te deu, nos deu, né, que foi a graça e a obediência, primeiramente dito. Tá certo? Então, assim, o que temos feito com o nosso chamado? Né? Temos praticado o que nos foi chamado, que é ir? Ou apenas temos ficado na nossa vocação de louvar um hino nos cultos, de tocar, né, nos cultos? Nós temos ido? Então fica esse questionamento, né, para você aí. Você tem ido? Ou você só tem cumprido a sua vocação? Entenda, vocação é aquilo que Jesus te deu como instrumento para a realização da obra. E você tem vocação para isso. Mas todos nós temos chamado para ir. Certo? Então nós fomos chamados para ir. Ah, Clécio, como eu vou saber que eu sou chamado? Jesus mesmo nos disse: ide por todo mundo. Ele não apenas escolheu alguns para ir, não é todos. Todos devem ir. Né? Todos devem ter essa convicção de ir realizar o chamado de Jesus. Então, o que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com o seu chamado? Então, fica esse questionamento para você aí que está me assistindo. E entenda que você é chamado para ir, tá certo? Você não é só chamado para ficar em algum determinado lugar, não, tá certo? E também, né, o pastor Luciano, ele fala, né, o coordenador da escola de missões aqui em Caicó, ele fala uma frase muito peculiar, né? Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Né? Ele fala isso. Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Então, né, você não é vocacionado para já pensar em ir a algum lugar, não. Você é chamado para ir a algum lugar, né? Você tem que ir para algum lugar. Tá certo? E esse lugar está direcionado ao seu chamado, né? O chamado que Jesus tem para você. Então, use os seus instrumentos, sua vocação, para ir ao chamado de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e espero que tenham compreendido um pouco sobre o que eu tenho feito com o meu chamado.